Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia, glória. Cadê a Bela? A Bela e a Vanessa. Eita, glória, hein? A Bela vai fazer um apelo aqui hoje para a Bela e a Vanessa. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, nessa noite. Te engrandecer, te exaltar, Senhor. Ó Deus, hoje vimos aqui muito claramente o que é o Teu propósito, Senhor. O acolhimento ao estrangeiro, a nação abrindo o coração, a igreja abrindo o coração. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti por todo o benefício que tem feito a essa família. Por todo o benefício, Pai, que tem derramado sobre essa casa. Obrigado, Senhor. Nós vimos com os nossos olhos o descanso que Tu estás dando a essa família, Senhor, a essa casa. Nós queremos, em nome de Jesus, nos alegrar em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu vim profetizar hoje. Aleluia. Queria compartilhar uma palavra com a igreja. Já há um tempo, o Senhor tem colocado no meu coração um assunto e que foi o tema da fundamentação até, através da vida do Fabinho e do Beda, e que você conhece muito bem. E eu achei interessante essa revisão que teve por último no sábado. Quantos estiveram aqui? Nem todos estiveram. Mas na revisão que a gente pôde ver ali do propósito eterno, algo chamou muita atenção. Uma semana antes a gente tinha conversado lá na Gleba sobre esse mesmo assunto do propósito, e isso tem queimado no meu coração. Você conhece o propósito eterno de Deus, não conhece? Temos algum problema em falar dele hoje de novo? Tem algum problema, irmão? Falar do propósito eterno de Deus? Não temos. Então, fala para a pessoa que está do seu lado qual é o propósito eterno de Deus. Fala para ele. Aleluia, meus irmãos. O propósito eterno de Deus é o que nos trouxe até aqui. Trouxe você até aqui. Nós estamos aqui por causa do propósito eterno de Deus. Não estamos aqui por outro motivo. O propósito é que nos trouxe. É o propósito que tem nos mantido de pé. É o propósito eterno de Deus. Graças a Deus, porque Deus tem um propósito. Graças a Deus, meus irmãos. Pessoas têm se perdido por toda parte, mas pessoas têm sido encontradas e achadas por causa desse propósito. Aleluia. Você conhece o propósito de Deus e você acabou de falar o propósito de Deus para o seu vizinho aí do lado. E temos uma frase que resume ou define qual é o propósito eterno de Deus. Você conhece muito bem, você já ouve há anos essa frase, que nós chamamos de o resumo daquilo que Deus quer, que é sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Foi isso aí que você falou para o seu vizinho? Ou você falou alguma coisa diferente disso? Porque esse é um resumo, uma definição. Se você pegar desde o início até o final e resumir todo o projeto, é exatamente isso que Deus quer. Porém,
É sobre isso que eu queria falar com você. Tem um porém. Tem a origem dele. E o Senhor tem me chamado a atenção, colocado isso no meu coração, que por nós não conhecermos muito bem, ou temos alguma dúvida sobre a originalidade do propósito, talvez falte força para cumprir também a missão. E a origem do propósito a gente também conhece. Se você for para Efésios capítulo 1, verso 4, fala que nele fostes escolhidos antes da fundação do mundo. É isso? Fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensível em sua presença. Você tem noção que antes da criação, e eu via os pastores aqui revisando isso, antes da criação, antes que Deus formasse o mundo, já tinha esse projeto de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não precisou você chegar, nem eu. Não precisou você apresentar alguma coisa para que Deus já tivesse esse plano. Deus sempre teve isso. E aí, algo que me chama muito a atenção, se Deus tem um propósito, e esse propósito é desde antes da fundação do mundo, então, o que ele estava fazendo antes da fundação do mundo? Qual é o propósito? O que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas? Deus estava fazendo o quê, meus irmãos? Se não tinha mundo, não tinha você, não tinha os montes, que nem Salmo 90 fala. Antes que tu criasses os montes, és de geração a geração, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de tudo isso, meus irmãos, antes dos mundos serem criados, o que Deus fazia? A atividade que ele fazia, isso é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus tem a ver com o que Deus fazia antes de tudo ser criado. Esse é o propósito. O propósito tem a ver com Ele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o propósito, não é outra coisa. Não é outra coisa. As outras coisas fazem parte do desenvolvimento do propósito, mas o propósito mesmo é o que tinha antes. Foi por causa do propósito que Deus levou a fazer isso aí. Criar o mundo, criar eu e você, foi o desenvolvimento, mas o propósito mesmo tem a ver com Ele mesmo, com o que Ele faz, com o que Ele é. Então, meus irmãos, eu queria conversar um pouco sobre isso. Que atividade o Pai fazia antes de todas as coisas terem sido criadas? Qual era a atividade? Porque é essa atividade que é o propósito eterno. É isso aí. O que o Pai fazia antes de todas as coisas serem criadas, esse é o propósito. Foi isso que levou ao surgimento de todas as coisas. Eu e você somos o desenvolvimento do que o Pai fazia com o Filho e com o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você fica pensando nisso, porque essa é a origem. A origem de tudo tem a ver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a atividade que eles faziam tem a ver com o propósito que eu e você
participamos hoje. Então, se você não sabe a atividade que o Pai fazia com o Filho e com o Espírito Santo, provavelmente você não conhece o propósito. Você só sabe do resumo de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É um resumo do propósito, mas o propósito mesmo é o Pai, o Filho, o Espírito. A atividade que eles faziam, meus irmãos, a maneira como eles se relacionavam, a maneira como eles se expressavam, o Pai para o Filho com o Espírito com o Pai. Que atividade! Isso, por causa disso, tudo foi criado. Tudo foi fruto dessa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo, meus irmãos, tudo foi criado. Você entende porque o propósito não vai nunca acabar? Porque não teve origem em nada, em ninguém. Foi nele mesmo. Foi ele. Por isso que em Isaías você encontra em 46, fala, todavia, o meu propósito seguirá de pé. Permanecerá firme. Não tem base no que você faz. Se o que você faz é importante, nós vamos ver adiante aqui que é muito importante. Mas a principal fundamento de todas as coisas, de toda a criação, de toda a plenitude, de toda a glória, de todo o propósito, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo teve origem nele. E é essa originalidade do propósito é que conquistou eu e você. Não é verdade? Não foi isso que você falou para o irmão aí do lado? Que o propósito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você agora fazendo parte desse time. Oh, meus irmãos. Onde fica a igreja? Aonde fica a igreja diante do propósito de Deus? Diante do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazia? Fica imaginando os três juntos. O Beda e o Fabinho tiveram a revisão, falaram sobre isso. O que eles faziam? O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faziam antes da fundação do mundo? Fica imaginando que o Pai ficava com o Filho se amando. Era uma relação de amor. É uma relação de amor. Uma relação de serviço, de compartilhamento, de honra. O tempo todo honrando, o Pai honrando o Filho honrando o Espírito honrando o Pai. Coisa linda. A Trindade vivendo por todo sempre, atuando, atividade da Trindade, se relacionando, expressando amor, expressando honra. O Filho honrando o Pai, dizendo que Ele é a majestade, a formosura está nele, a glória está nele. O Espírito passeando. Você tem noção? Essa é a origem. A origem tem a ver com Ele, não tem a ver com eu e você. A gente foi parte. Fomos o segmento desse propósito. Desenvolvimento, como a gente aprendeu. Desenvolvimento. Somos uma família. Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer alcançar. Deus quer muito isso. Somos isso já. Mas é importante, meu irmão, você ter claro no seu coração que a origem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por causa deles, por causa da Trindade, é que todas as coisas vieram a existir. É o que diz João 1. Desenvolvimento do projeto, do plano. João capítulo 1, verso
do 1 ao 3, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. E aí fala no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada. Nada do que foi feito. Nada. Não tem nada, meus irmãos. Toda a origem teve início nele. É por causa da origem que hoje se dá destino para alguma coisa. Eu queria conversar contigo, é que se esse propósito teve origem nele mesmo, aonde fica a igreja? Qual o papel da igreja? Do corpo. Aonde está o corpo, meus irmãos? Aonde está o corpo? Aqui, ó. Olha o corpo aqui. E o nosso papel diante do propósito? Como fica o papel da igreja? Ora, se o propósito tem a ver com a atividade que a Trindade executa, o corpo, qual é a atividade do corpo, meus irmãos? É a mesma. A igreja, na verdade, ela tem a mesma atividade da Trindade. Ela não faz outra coisa. Ela não tá para executar outra coisa a não ser o que a Trindade faz. Deus levantou, estruturou, tem erguido um corpo. Para quê? Para fazer a mesma coisa que a Trindade faz. Você acha que existe algum trabalho diferente no corpo que ele, Jesus, o Filho, o cabeça do corpo, o Pai e o Espírito que trabalha dentro desse corpo não tenha feito? Você acha que existe alguma atividade na igreja e no corpo diferente daquela que o cabeça, Cristo, faz junto do Pai e do Espírito? Não tem atividade diferente, a atividade é a mesma. Então, meus irmãos, o trabalho da igreja hoje tem a ver com o que o Pai, o Filho e o Espírito faz. Esse é o teu trabalho. Então, se tu não tem convicção do teu trabalho, provavelmente você ainda não entendeu a origem do propósito. Estou errado? Provavelmente você ainda não entendeu a origem, porque a origem do propósito é a sua origem. E quem não conhece a sua origem, também, provavelmente, não vai conhecer o seu destino. Porque o teu destino tem a ver com a tua origem. Às vezes a gente fica perdidaço, perde o passo da missão, do trabalho no corpo, não entende, porque não entendeu a origem. Não entendeu ainda a identidade. Meus irmãos, se o propósito começou na Trindade, a igreja é a continuidade, o corpo é a continuidade. Nós somos um time, meus irmãos, junto com a Trindade, nós trabalhamos junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós não fazemos nada diferente do que a Trindade faz, desde sempre. A nossa atividade tem a ver com o que a Trindade faz. O nosso trabalho tem a ver com o que o Pai, o Filho e o Espírito fazem. Por todo sempre, a igreja é a expressão do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Nós não fazemos uma atividade diferente. A nossa atividade é a mesma da Trindade. Precisamos ter convicção disso. Porque quando a gente tem convicção da origem e da identidade que nós recebemos em Deus, oh, meus irmãos, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Por isso que muitas vezes a gente, quando está ministrando algum contato, a gente fica meio engessadão. A gente não fica muito à vontade, por falta de compreensão da origem. Fala da Trindade, fala do Pai, fala do projeto, do que sempre foi. Fala que hoje você faz parte. Você faz parte de tudo isso, você foi alcançado por esse projeto. Por isso você tem uma missão. Você tem um propósito, você tem uma missão. Por que muitas vezes a gente não consegue, não tem força para atingir a missão? Por falta de convicção do propósito. Falta de convicção do propósito. Imagina que tu é um time. Imagina que tu é um membro, um filho do propósito. Você é um membro da Trindade. Quem quer fazer parte desse time? Ninguém quer? Nós somos do time da Trindade, meus irmãos. Do time do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós jogamos junto. Nós estamos trabalhando e cooperando com a Trindade, naquilo que a Trindade está fazendo, desde quando? Desde sempre. Desde sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo me alcançou através do seu amor, através da sua honra, através do seu poder, da sua majestade, da sua glória. Ou você, quando vai falar com um contato, você já fala dos pecados dele. Do que você fala primeiro? Você fala dos pecados dele ou do amor da Trindade? Do que a gente fala primeiro, meus irmãos? Quando nós estamos diante de um contato, de um pecador, do que a gente fala primeiro para ele? O que enche teu coração para falar para uma pessoa? Que ele está perdido? Fala do amor. Fala daquilo que você vê e que você tem. Fala do que você tem na Trindade. Você é um membro da Trindade. Você joga junto, você é do corpo. Você é o corpo. Imagina aqui, meus irmãos. O Pai, Jesus é o cabeça do corpo. Você acha que existe alguma atividade no corpo diferente do que o cabeça executa? Diferente do que ele exerce, ele é o cabeça. E ele manda o comando. Qual o comando que o cabeça manda para o corpo? Com certeza aquilo que ele executa na Trindade. Essa é a missão da igreja. A missão tem a ver com a origem do propósito. A missão da igreja é desenvolver o propósito. Fazer, executar o trabalho que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz. Isso é o nosso trabalho. Nossa missão. Trabalho, a missão da igreja, exatamente esse. Interessante que a gente leu aqui o texto de João 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus. E aí quando ele se torna homem, ele também, Jesus, ele vem com essa mesma carga, sempre apontando para o Pai.
E a gente vê isso muito claro. Eu queria que tu abrisse comigo. Evangelho de João, capítulo 5. Já falando um pouco da missão. João capítulo 5, do 17 em diante. 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Que atividade Jesus estava fazendo, que ele aponta para o Pai? Meu Pai está trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O que Jesus estava fazendo? Meus irmãos, a mesma atividade, agora também era a sua missão. Aleluia! A missão tem a ver, meus irmãos, com a origem. A nossa missão como corpo de Cristo tem a ver com a origem do propósito. Tem a ver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí no desenvolvimento da missão, o Pai fala em João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí a gente vê o amor de novo, o amor de Deus, novamente. O mesmo atividade e o amor. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa foi a missão. A missão tem a ver com o que ele faz desde sempre. Deus não vai fazer nada fora do seu amor. Buscou o homem que se perdeu por causa do seu amor. O amor do Senhor. 1 João 4,9 fala que nisto se manifestou o amor de Deus. Em nos ter enviado seu Filho, para que por meio dele vivamos. Como que você vai viver? Por meio dele. Não é de outra maneira, meus irmãos. Não tem nada a ver com isso aqui. O propósito não tem a ver com isso aqui. Tem nada a ver. Tem a ver com a sua origem. Não importa aonde tu vais, se tu caminha aqui, se tu caminha ali, a origem do propósito é o mesmo. A atividade que você tem que fazer é a mesma atividade. Você não vai fazer algo diferente em outro lugar. Não tem a ver com prédio. Oh, meus irmãos. Não tem a ver com prédio. Vou te respeitar. Se tu tem algum desejo de romper com isso aqui, pensando que vai fazer algo diferente em outro lugar, se tu não tiveres convicção da tua origem, é a tua origem que te projeta para a missão. Se tu não entenderes a tua origem, a tua identidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, provavelmente a tua missão será sem convicção. Tem a ver com isso aqui. Atividade, meus irmãos, que você vai fazer em qualquer parte, é a mesma. Ou tu entende isso, ou tu vai bater cabeça em outro lugar. Ou tu vai projetar alguma coisa diferente em outro lugar. Quero que você pense. Quero que você pense. Nós somos uma geração que foi alcançada pelo propósito eterno de Deus. Fomos alcançados, meus irmãos. Esse que está falando com vocês
comecei a ouvir do propósito há 22 anos atrás. Ouvindo do propósito. Ouvindo. Aqui, os nossos pastores já têm muito mais. Você provavelmente foi fruto dessa proclamação. O que você vai fazer com essa proclamação que você recebeu? Isso não te levou para uma missão? Se isso não nos leva para uma missão, precisamos voltar a conversar sobre a atividade da Trindade. Tá claro? Porque a atividade da Trindade é que gera convicção dentro de mim, que eu faço parte. É a origem do propósito que traz identidade, que me encontra. Eu fui encontrado em Deus, não é em lugares, não é em coisas. Eu fui encontrado em Deus, eu me achei em Deus. Deus me encontrou nele, me escolheu nele. Eu fui escolhido por Deus nele, meus irmãos. Foi em Deus que eu fui escolhido. Não fui encontrado em qualquer lugar. Você não foi encontrado em qualquer lugar. Quando Deus veio até você, Ele sabia onde te encontrar. Ele sabia. Você pensa que Deus não sabia? Porque você foi escolhido nele. Antes da fundação do mundo, sabe como te pegar, como te trazer, te resgatar. Escolhido, nomeado. Não é sobre você, é sobre Ele. Sobre o que Ele designou, sobre o que Ele determinou, segundo o seu eterno propósito, de concentrar nele todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, debaixo da terra, tudo por causa dele. Não tem origem, não sobra nada fora dele, meus irmãos. Nada. Chance zero de alguma coisa repousar sobre você. Você não é fundamento. Ou você se encontra e se acha nele, e por causa dessa identidade, isso também gera uma convicção para atender a missão, como a gente viu aqui Jesus respondendo, nesse verso 17. Meu pai trabalha até agora e eu estou trabalhando também. Que convicção. Que coisa. Que convicção Jesus tinha do seu chamado, de quem ele era, do que ele veio fazer. Não é só buscar não é fruto só da tua busca. É fruto de uma convicção, de um coração rendido, conquistado, um coração que foi esclarecido por Ele, que se encontrou nele. É um milagre uma pessoa se salvar, meus irmãos. É um milagre. É um milagre muito grande, a salvação, uma alma que se arrepende, que se rende. É um milagre, não é pouca coisa. A gente conversa muito sobre isso, sobre a salvação. E às vezes algumas pessoas tendem a achar o culpado. Aqui nós não estamos ganhando ou estamos perdendo. Porque é aqui, em outro lugar ganha mais? Ou é a convicção do propósito? O que você prefere acreditar? Você acha que você pode fazer alguma coisa diferente que seja suficiente, capaz para pegar alguém das trevas e pôr ela em Deus? Mas a convicção do propósito, da tua identidade e da minha, pode projetar, fazer uma missão perfeita em Deus. Alcançar pessoas. Pode desenvolver sonhos.
na tua vida. Deus colocou isso no meu coração. E as pessoas que têm sonhos na vida? Como que estão os teus sonhos? Você tem sonho na sua vida, mas e os teus sonhos? Aonde se encaixa dentro do projeto? Ou você já encerrou e desistiu dele por causa disso aqui? O que Deus já falou com você sobre a sua missão? O que você já recebeu no teu espírito diante dele sobre o que você deve fazer? Você já deve ter ouvido algo de Deus. Sim ou não? Quantos aqui, meus irmãos, já receberam algo de Deus específico sobre o que fazer? Levanta a mão. E você está fazendo? Essa atividade que o Pai falou para você, você está fazendo ela? E se você não estiver fazendo, por que você não está fazendo? O que impede que você execute esse trabalho que Deus deu para você? Falta o que para você? Você acha que talvez em outras situações, em outras circunstâncias, você conseguiria fazer? Meus irmãos, precisamos romper com essas coisas. É sério. Meu Pai está trabalhando e eu trabalho também. Jesus executando a missão que a Trindade estava fazendo, Jesus, mesmo depois de ter vindo à Terra, fazendo o mesmo trabalho, meus irmãos, executando o mesmo serviço. Não tem a ver com quem está em volta ou aonde eu estou, tem a ver com quem você é, com a tua origem, de quem você veio. Jesus, depois de ter completado a sua missão, se eu não me engano, João 16, 28, ele fala: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Completou a sua missão e voltou para o Pai, para fazer a mesma atividade. Amar, amando, servindo, atividade da Trindade. A mesma atividade do corpo. O corpo não foi chamado e não foi levantado para fazer coisas diferentes. Cadê o amém? Meus irmãos, temos que ter convicção disso. É essa convicção. Se algo vai acontecer entre nós, é fruto do propósito. Não vai ser fruto de outra coisa. Não é resultado de outras atividades. É fruto da atividade do Pai com o corpo. Do Filho, do Espírito Santo com o corpo. É fruto do time jogando. A atividade, a igreja, o corpo, a família de Deus, se amando, se honrando, se multiplicando. Tem a ver com esse sonho que você tem. A gente vai orar aqui no final, para que esse sonho teu não se perca. Nenhum engano sepulte ele. O mesmo que trouxe esse sonho na tua vida, é o mesmo que quer que você se desenvolva ele, no lugar aonde você for, no lugar aonde você estiver, com quem você estiver. Abra comigo Eclesiastes, capítulo 9. É um pastor muito querido, amigo meu,
que lá no trabalho sempre falava esse versículo para mim. De tanto ele falar, eu agora também falo. Eclesiastes capítulo 9, ele sempre me exortava com essa palavra. Um irmão muito amado, pastor, lá de São Paulo, Ivair. Versículo 10, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Que coisa! O que tiveres a mão para fazer, faz. O que Deus colocou na tua mão para fazer? A palavra manda fazer, faz. Se veio na tua mão para fazer, faz. Não espera situações e circunstâncias, porque elas podem não acontecer. O teu sonho pode morrer esperando coisas. O que vieres à tua mão para fazer, faz, porque a sepultura para onde tu vais, a sepultura para onde tu vais, não há atividade, nem planejamento. Não há conhecimento e nem sabedoria. Você vai esperar a sepultura se abrir e te receber para executar o que o Pai colocou na sua mão? Faça. Não espera, seja alguém de convicção. Nasceu um projeto na tua mão, desenvolva. Porque as escrituras estão sendo bem claras, o que vieres à tua mão para fazer, faça. Não espera o dia da sepultura. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Faça. Não espera. Talvez as oportunidades que você esteja esperando, talvez ela não aconteça. Mas se Deus colocou algo em tua vida, pode se desenvolver. Pode crescer. Essa é a missão. A missão da igreja, a missão do corpo. Vira só a página. Capítulo 10 de Eclesiastes. Versículo 10. Como que a gente pode executar essa missão, meus irmãos? Versículo 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se o machado perder o corte, como que está o seu machado? Ele perdeu o corte? Porque se ele perder o corte, você vai precisar golpear com mais força. Mas se ele tiver afiado, vai fazer algo perfeito. O trabalho da igreja, meus irmãos, é afiar o machado. Afia o machado para na hora que a gente for precisar usar, a gente conseguir usar com perfeição. Porque se o corte do machado se a gente perder o corte do machado, a gente não vai conseguir. Não perca o corte do seu machado. Não deixa nada roubar o teu sonho. Deus tem te dado um ministério, desenvolva. Faça. Se num contexto que você vive hoje não encaixa o que Deus colocou no teu sonho, haja por convicção e faça. Faça por fé, porque de repente o que Deus colocou para você desenvolver está contigo, não vai estar com outro, não vai ter um segmento parecido para você fazer na sequência.
Você está entendendo? Que Deus depositou na tua mão é algo que é para você fazer. Talvez não seja para Luiz fazer, talvez não seja para mim fazer. Tem serviços que são comuns, meus irmãos, a todos os irmãos, a todos os santos. Amar, servir, preferir honra. Cuidar, orar uns pelos outros, visitar uns aos outros. Serviços que são comuns a todos. Mas existem no corpo atividades que são designadas. Você precisa exercer. Você é um membro do corpo que Deus levantou para fazer um serviço que, além das atividades que são comuns a todos, pode ter que exercer alguma coisa. Então, seu corpo ele não está do jeito que você pensa, a culpa é nossa, meus irmãos. É toda nossa. Não empurra mais para ninguém, pelo amor de Jesus. É nossa. Toda nossa. Os recursos estão com você, estão comigo. O machado, não podemos deixar perder o corte. Não podemos perder o corte do machado, meus irmãos. A missão tem a ver com um destino que só a origem pode dar. Só quem tem a origem é que pode trabalhar com perfeição na missão. Você já viu aqueles irmãos que aconteça o que acontecer, ele não desiste do que ele está fazendo? Não desiste. Ele continua fazendo, pode estar a situação que for, ele não larga o que ele está fazendo. Fruto de convicção. É muita convicção. Desenvolve. Irmãos, tem irmãos vivendo com tão pouco. Fazendo, movendo coisas com tão pouco. Com metade da capacidade que hoje nós temos. Tem irmãos que estão movimentando coisas com tão pouco. Fruto de um coração que decidiu e escolheu, se identificou com o propósito de Deus e vai. Não vai desistir, vai até o final. Eu conversado com o Fabinho, que às vezes, meus irmãos, o tipo de trabalho que Deus nos deu, talvez a gente não vá mover grandes coisas, como a gente tem visto em outras partes. Talvez a gente não mova grandes coisas, mas Deus nos chamou para mover coisas, ou pequenas ou grandes. Não vislumbra coisas grandes, porque se Deus tiver coisas grandes para a gente vai movimentar. Como já movimentamos muitas coisas. Daqui saiu pastores, daqui saiu líderes, saiu pessoas de muita convicção, envergadura, fundamento, saiu daqui. Gente preciosa, que hoje está de pé fazendo o mesmo trabalho que foi identificado lá no começo entre nós. Estou mentindo? Estou dizendo alguma coisa que vocês não perceberam? A minha casa e a tua casa é fruto desse propósito. Amém ou não? Nós estamos lá na gleba. E a gente tem percebido coisas assim que tem alegrado demais nosso coração. E a gente percebe assim que não tem nada a ver com coisas ou com pessoas. Se saírem as pessoas, Deus levanta outras para fazerem a mesma coisa que Ele quer. Tem chegado quando Deus tem determinado, tem chegado o que Ele quer, Ele vai fazer, meus irmãos. Ele vai realizar a sua vontade, o seu propósito, o seu decreto será cumprido.
Não chegaremos até o final com coisas que o Pai não pôde cumprir. Não chegaremos. É fato. Porque Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade. Meus irmãos, é o Pai que determina tudo o que vai ser feito por mim e por você. Você é apenas uma flecha. Você é apenas alguém que Deus vai usar da maneira dele. E vai mover o que Ele quiser mover. Se Deus não te chamou para fazer grandes coisas, trabalhe aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse sonho que você tem aí. Mas não deixa isso morrer, meus irmãos. Não deixa isso cair por terra. Não deixa o engano entrar no teu coração e você abrir mão. O corpo precisa dessa sua atividade. Essa sua atividade faz falta no corpo. Esse trabalho que Deus colocou, que ninguém sabe, só você sabe, você e Deus, você recebeu lá no secreto, diante dEle. Ninguém sabe. Mas você sabe. Você sabe o que Deus pôs em suas mãos. Você sabe. Você fez durante muito tempo. Deus coloca no meu coração que por muito tempo você fez. Você executou, você conduziu. Você levou pessoas. Você trabalhou com pessoas. Você ensinou elas. Mova elas de novo. Movimente de novo essas coisas. Não fique esperando coisas que talvez não aconteçam. Movimente essas coisas novamente, diz o Senhor. Não fique esperando. Eu já te dei recursos. Já te dei condições. Já te enchi de autoridade. Eu estou por trás de ti, por diante de ti também. Estou por cima te protegendo. Estou te dando a minha misericórdia renovada todos os dias, todas as manhãs. Mas não endurece teu coração. Não trata com leviandade o que eu coloco em tuas mãos, diz o Senhor. Não terceiriza, não transfere. Não lança de ti. Foi eu que coloquei em tuas mãos, diz o Senhor. Te capacitei. Te dei condições de conduzir, de ir adiante, diz o Senhor. E se tivesses algo que te atrapalharia, eu mesmo removeria. Tenho colocado o caminho livre e liberado diante dos teus olhos. Ninguém e nada te pode fazer tropeçar. Movimenta. Eu, Senhor, serei contigo. Eu sou contigo. Meus irmãos, nessa noite, Senhor, coloca no meu coração, nós já estamos encerrando. Você não pode sair daqui. Se você tem uma missão e um sonho, você vai trazer diante do Senhor. Eu queria te convidar, não para uma animosidade, para um tempo qualquer, igual, mas se algo no particular, meus irmãos, somente se algo no particular, no secreto, Deus colocou em tuas mãos para tu desenvolver, e tu não sabes como, tu não sabes como fazer, eu queria que tu viesses aqui, tu sentes que esse sonho está passando do tempo,
Se você sente que isso que você tem nas mãos, por algum motivo isso ficou e você não sabe como pegar de volta ou executar diante de Deus, eu queria que você viesse aqui na frente. Vem por convicção, porque quem colocou isso na tua mão não foi eu, não foi nenhum dos irmãos aqui. Provavelmente foi segredo teu com o Senhor. Foi algo teu, pessoal teu com o Senhor. E o Senhor quer dar andamento nisso. Isso não é obra para ficar parada, meus irmãos. O que Deus projetou precisa ser dado andamento. Deus quer dar andamento. Curva a tua cabeça. Se Deus colocou algo no teu coração, vem. Tem ministérios aqui, meus irmãos, que estão agonizando. Deus quer botar para cima. Existem condições que você não tem o direito de apagar, porque por trás de você, Deus tem separado e determinado pessoas. Tem pessoas para vir através do que Deus colocou em tuas mãos, para tu executar, para tu trabalhar. Você não pode reter, você não pode deixar a tua justiça ficar à frente disso. Se você teve algum problema com alguém, e por causa disso você sente que ficou castrado no teu ministério ficou castrado, meus irmãos, vem, Deus quer ativar teu ministério novamente. Deus quer colocar as mãos sobre você e ativar isso. Meu negócio é contigo. A minha obra é contigo, é com você. O que eu projetei é com você, diz o Senhor. Não tem a ver com coisas e com pessoas. O que eu tenho determinado para a tua vida, só eu posso fazer. Eu quero te ressuscitar, quero te pôr de pé, diz o Senhor. Aleluias.